Olá, meus amigos. Certamente ninguém ainda mostrou para vocês um cultivo de pitaieiras neste sistema de espaldeira que eu estou adotando, o qual eu copiei de um vídeo que assisti na internet de uma fazenda chinesa de cultivo de pitaias, que cultivam pitaia, onde eles cultivam pitaia em estufa e as estufas com espaldeiras como estas aqui, semelhantes a estas. A diferença é que a deles é feita 100% de bambu, tanto as estacas quanto a linha de sustentação das pitaieiras. E aqui eu fiz uma adaptação usando o bambu apenas para tutoramento das mudas, como vocês podem ver. Ele não é estrutural, não faz parte da estrutura da espaldeira. E a espaldeira eu fiz com estacas de eucalipto tratado, com diâmetro de 6 a 8 centímetros e 1,5 metro de comprimento. O que eu copiei deles fielmente foram as medidas. A distância entre as espaldeiras é de 50 centímetros, duas espaldeiras paralelas e com um intervalo de 50 centímetros entre cada planta. E no caso da minha espaldeira, eu fiz 3 vãos de 3 metros, colocando as estacas de eucalipto tratado a cada 3 metros, portanto, mantendo a linha paralela de 50 centímetros entre elas, como vocês podem ver aqui, mais uma ou mais um par. E aqui, na extremidade oposta, igualmente, 2 estacas de eucalipto tratado. Para sustentação, eu fixei 2 esticadores com toco e arame galvanizado BWG-14 e coloquei os estirantes nas estaquinhas, vocês podem ver aqui, e passei o arame BWG-14 em cada uma das espaldeiras de fora a fora, fazendo a perfuração a cerca de 10 centímetros abaixo do topo de cada estaca, como vocês podem ver ali, e esticando os arames com as catracas para esticar arame liso. Do lado de cá, ou na outra extremidade, em cada uma das extremidades, eu coloquei também o estirante fixado com um toco transversal e arame galvanizado, prendendo assim esses estirantes às estacas, de forma que aqui eu posso tracionar com tranquilidade, que as estacas não cedem e o arame fica muito bem esticado. Esses vãos de 3 metros foram feitos justamente porque a pitaieira fica muito pesada quando forma a copa. E por isso é importante não deixar de colocar sustentação intermediária, de 2 em 2 ou no máximo de 3 em 3 metros. Para que não haja danos aos cladódios das pitaieiras quando eles crescerem, como eles vão se apoiar nos arames, eu fiz o revestimento dos arames com eletroduto corrugado de 0,5 polegada. Se vocês encontrarem um mais fino, pode ser. A intenção aqui é apenas não permitir que o cladódio se machuque ao se apoiar no arame. E a maneira como organizar as mudas é bem simples. Vocês vão considerar o primeiro lado, sendo esse aqui, o esquerdo, este aqui, e a primeira muda vai ser plantada a 25 centímetros da primeira estaca. E o espaço entre cada muda será de 50 centímetros até o final. Sendo que na espaldeira paralela, a primeira muda vai ser plantada rente à primeira estaca e as demais vão ficar a 50 centímetros da primeira muda. Assim vocês terão, no caso de um canteiro como esse aqui de 9 metros de comprimento, 18 mudas de um lado e 19 do outro, formando somando um total de 37 mudas, no caso do canteiro de 9 metros. E aqui, notem que esse distanciamento diferente vai permitir que haja um triangulamento das mudas. Por que isto?
Aquela pitaeira ali, que vai crescer naquele tutor de bambu, quando chegar o arame, vai ser podada. E a brotação dela, os cladódios, vão ser conduzidos para serem apoiados nesse primeiro vão de 50 centímetros que se encontra na espaldeira paralela. Então os ramos dos cladódios, ou os cladódios das pitaeiras de um lado, se apoiam no arame do outro lado. Então essas espaldeiras precisam ser paralelas e ter essa distância de 50 centímetros entre si. Então eu vou conduzir os cladódios que nascerem ali para se apoiarem aqui. Do mesmo modo, vejam, a primeira pitaeira será conduzida para se apoiar neste vão aqui. A segunda vai se apoiar aqui e a segunda de lá vai se apoiar aqui. Então o que é que nós vamos ter? Os ramos cruzados sobre o vão de 50 centímetros apoiando-se nos arames que estão no lado oposto ao que se encontram as mudas ou as pitaeiras. Então a formação vai ficar muito bonita e vai fechar esse vão inteiro. Nós vamos ter que também reservar um espaço de 50 centímetros para cada lado das espaldeiras, para que os ramos possam se estender. E quando eles chegarem a esse ponto de 50 centímetros, nós vamos podá-los para que eles não fechem a rua, se vocês plantarem mais de um canteiro. Podem notar aqui, ó, este primeiro canteiro é de Golden Israelense, por isso eu marquei com a fita amarela. Vejam aqui, 37 mudas. Aqui eu tenho uma rua de 1,20 m. E logo em seguida tem outra pitaeira, outra espaldeira. E assim eu tenho 6 canteiros com um intervalo de aproximadamente 1,20 m entre si. Aliás, desculpa, 1,80 m. O que vai acontecer? Com o crescimento dos cladódios, o que vai sobrar para mim é um espaço de 30 a 40 centímetros de corredor para que eu possa fazer o manejo das pitaeiras quando elas estiverem formadas. Então é preciso ter essa preocupação em deixar o vão suficiente entre os canteiros para que uma pessoa possa passar pelo menos de lado. A altura das espaldeiras é de apenas 1 metro. Então o manejo fica facilitado. E com esse sistema pode-se ganhar muito espaço. Eu estou construindo, eles já estão dentro da estrutura de uma estufa londrina, e são 6 canteiros, sendo um de Golden Israelense, 2 de vermelha na sequência, um de pitaia branca, mais um de vermelho e mais um de branca. As fitas indicam que tipo de muda está sendo plantada. E elas ainda estão novas, como vocês podem ver. Tem só 2 meses e meio que eu as plantei. E vão se desenvolvendo lentamente. As mudas eram bem pequenas, por isso o desenvolvimento acaba sendo um pouco mais lento. E já está chegando no ponto em que eu preciso começar a amarrá-las nas estacas para que elas possam ser direcionadas. Ali vocês notam que tem muitas inclinadas para o lado, mas eu preciso que a muda cresça o suficiente para que eu erga o cladódio sem quebrá-lo e possa amarrá-lo. É só esperar que eles cheguem nesse ponto. Como aconteceu aqui, essa planta se desenvolveu mais rápido, vejam que ela já está chegando ao topo da espaldeira. Já chegou, agora falta passar aqueles 10 a 15 centímetros para que eu possa podá-la e aí trazer os cladódios de lá para o lado de cá. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um sistema muito interessante para o cultivo da pitaeira. A minha estufa eu não vou cobrir com plástico. Eu usei a estrutura da estufa londrina, que leva plástico, mas eu vou colocar esse sombrite vermelho cromatinete. Depois vocês pesquisem a respeito dele. E vai ser mesmo para alterar o tipo de luz que vai entrar aqui no meu espaço de cultivo e também bloquear um pouco de chuva
a chuva forte e geada, que aqui de vez em quando nós temos uma geadazinha, e granizo, que também pode cair. Aqui dentro também eu plantei, como já mostrei no outro vídeo, 20 pés de maracujá em espaldeira, aproveitando os cantos da minha estufa. E é um experimento que eu estou conduzindo e acredito que tem chance de sucesso. E é um método de cultivo da pitaieira com economia de espaço. Aqui eu tenho em 220 metros quadrados 222 pitaieiras em crescimento. O canteiro tem cerca de uma média de 30 a 40 centímetros de altura, 50 de largura, acompanhando a largura das espaldeiras, né? E a superfície do canteiro está a 70 centímetros, portanto, do arame de topo. Então as plantas só têm que crescer 70 centímetros até atingir o topo da espaldeira. Com isso a gente ganha tempo também no desenvolvimento delas. A adubação segue o critério que eu já ensinei para vocês, é a mesma adubação da cova, 200 gramas de superfosfato simples, 400 gramas de calcário, pode ser calcítico ou dolomítico, e 100 gramas de cloreto de potássio, mais 5 litros de adubo orgânico. Pode ser esterco de gado bovino, esterco ou cama de frango, cama de galinha, para enriquecer o solo com matéria orgânica. E aí coloquei também um sistema de irrigação por gotejamento, como vocês podem ver aqui, um gotejador para cada planta, 2 mangueiras, uma de cada lado, que saem dessa linha principal. Depois eu farei um vídeo específico sobre como montar um sisteminha de irrigação desse, é muito simples. Ele vem aqui com tubos de PVC nas laterais da estufa, dos quais eu tiro as mangueiras de meia, mangueira de irrigação de meia, que são conduzidas tanto para os maracujás quanto para as pitaieiras. E aqui a gente tem economia de água, porque a água vai só no ponto em que é preciso. Eu molho uma vez por dia e tem sido suficiente. Então, meus amigos, muito obrigado mais uma vez por sua atenção. À medida que nós tivermos desenvolvimento, se o experimento der certo, continuarei mostrando para vocês os nossos vídeos. Um forte abraço a todos. Depois falarei sobre como construir uma estufa dessas aqui, que pode ter diversos tamanhos, como vocês vão perceber no vídeo que eu publicarei. Um abraço a todos, tudo de bom.